Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Sabedoria, da série A Balança do Sábio. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. No vídeo anterior, havia dito que a sabedoria é melhor do que a força e as armas de guerra. Disse que os ataques que sofremos são de vários tipos e citei o ataque que sofremos das pessoas que nos perseguem e como devemos agir com sabedoria nessa circunstância. Agora estarei a falar de outro tipo de ataque que sofremos, as batalhas espirituais. Na carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 17, Paulo diz: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante notar este paradoxo. No texto de Eclesiastes 9, é dito que a sabedoria é melhor do que a força e as armas de guerra. Porém, de forma simbólica, a sabedoria é uma arma. Há discussões sobre o que seria o dia mau. Alguns entendem que possa se referir a um único dia específico que haveria de ocorrer no futuro. Outros entendem que possa ser qualquer dia de dificuldade e ou tentação que possa ocorrer a todos em qualquer época e mais de uma vez. E ainda há quem acredite que dia mau indica, na realidade, uma era, a era dos últimos dias em que estamos vivendo. Particularmente, tendo a concordar mais com a segunda interpretação. Até mesmo pode ser que mais de uma esteja correta. Independente da interpretação, fato é que precisamos urgentemente, de agora até o fim, estarmos equipados contra o mal. Aquele que é sábio, que teme ao Senhor, não abre mão da armadura de Deus. Algumas outras passagens na Bíblia falam algo parecido, como Isaías capítulo 59, versículo 17, que diz: Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. E novamente Isaías, agora capítulo 52, versículo 7, mais como uma referência ao calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz, que diz: Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina.
Não irei me deter em muitos detalhes dessa armadura. Por estas passagens, percebemos que a armadura de Deus, aquilo que nos protege do mal, consiste no amor, na justiça, na verdade, no evangelho da paz, na esperança da salvação e na fé. Não há como vencer o mal, o pecado, as tentações, as tribulações, com mentiras, com injustiça, com ódio, despreparados para proclamar o evangelho, com incerteza de salvação e sem fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Não tem como. Davi, ao lutar contra Golias, rejeitou a armadura humana, mas não abriu mão da armadura de Deus. Ele estava apoiado na verdade, na justiça, na fé e na esperança de que Deus traria salvação a ele e ao povo de Israel. Os ataques que sofremos pelas forças espirituais do mal muitas vezes se confundem com os ataques que sofremos das pessoas, pois muitos nos atacam influenciados por essas forças. E não somente isso, na maioria das vezes essa luta espiritual é contra nós mesmos, contra nossa própria tendência pecaminosa. Em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17 diz: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. E posteriormente ele vai dizer no versículo 19 que as obras da carne são a imoralidade sexual, a impureza, a idolatria, o ódio, ciúmes, egoísmo, entre outras coisas. E na epístola de Tiago, capítulo 4, diz: De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Versículo 4. Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Lembrando que a sabedoria odeia o orgulho. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Mais uma demonstração de humildade. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Não há como resistir ao diabo sem a armadura de Deus. Os ataques de Satanás são fortes e não podemos subestimar. Quando baixamos a guarda, quando retiramos alguma parte que seja da armadura de Deus, quando retiramos o amor a Deus e ao próximo, quando retiramos a justiça ou a paz, a verdade, a fé ou a esperança da salvação, ficamos vulneráveis, nos tornamos cruéis e desumanos. Nós mesmos provocamos a guerra, provocamos o caos, provocamos nossa própria destruição. E quero enfatizar o uso da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Contra os ataques do maligno, a palavra de Deus é a arma com a qual ferimos e derrotamos o mal. No capítulo 4, tanto do Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, temos o relato da tentação de Jesus. Ele foi tentado por Satanás. E Jesus eliminou seu inimigo com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Jesus aplicou 3 golpes contra o inimigo. A espada de Jesus estava afiada, ou seja, ele tinha o conhecimento da vontade do Pai e, além disso, era humilde, submetia-se ao Pai. Como diz em Filipenses capítulo 2, mesmo sendo ele divino, não quis se colocar como Deus, mas se esvaziou sendo obediente.
Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema sabedoria, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.